Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo dia, por tudo que nos deu a viver nesse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, por esse tempo de louvor, de comunhão. E agora, Senhor, diante da Sua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor mais uma vez use ela para falar conosco. A palavra é bem-vinda. Nós abrimos o nosso coração, oferecemos a Ti a nossa reverência e Te pedimos em nome de Jesus, fale conosco através dela, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O texto de João 8, ele é muito conhecido, que fala da mulher adúltera, né? E nós vamos usá-lo hoje para nós meditarmos neste ensinamento de Jesus sobre a culpa. A culpa e as desculpas. Nós sabemos que a culpa é um sentimento ruim, é um sentimento triste. Ele às vezes é assintomático. A pessoa não tem o sintoma da culpa, mas ele tem os efeitos da culpa na sua vida. A culpa, ela está entre as doenças mais devastadoras da alma, né? É uma das forças mais poderosas nas nossas emoções. Ela está presente em todas as enfermidades. Culpa, diante dos seus efeitos, ela esboça as mais variadas reações. A culpa. Não é difícil ter culpa. É muito fácil ter culpa. É muito fácil errar, é muito fácil pecar contra Deus, contra os outros, contra alguém. É a coisa mais fácil do mundo é você ter culpa. Mas difícil é diagnosticar, admitir. Difícil neste mal é admitir. Às vezes a pessoa prefere conviver com ela do que admitir para ser curada. Então, queridos, uma reflexão bem rápida. Negar a culpa não cura seus efeitos. Se a gente negasse a culpa e se livrasse dos efeitos dela, estaria bom. Não admiti-la também não nos cura. A culpa é preciso curar-se deste mal
que muitas vezes é inadmissível. Então, se nós dessemos uma olhada na Bíblia, nós vamos ver que grandes homens, conhecidos como grandes homens, tiveram dificuldade em lidar com a própria culpa. Adão, por exemplo, quando Deus falou, o que você fez? Ele falou, não, foi a mulher. Não foi a mulher. Ele tinha condições de falar, não, foi eu. A mulher não obrigou ele a comer. A mulher ofereceu. Eu já disse aqui, repito, ele disse não a Deus, ele poderia ter dito não à mulher. Ele não desobedeceu a Deus? Poderia ter desobedecido a mulher, falar, não, come você, eu não vou comer não. Come você. Deus falou que morre e eu não quero morrer, você quer comer. Você já comeu? O problema é seu. Então veja que Adão, um homem quase perfeito, ele diante da culpa fez aquilo que todo mundo faz, desde criança. Quando alguém nos culpa de alguma coisa, antes da gente pensar se temos ou não temos, nós negamos de imediato. Não, ou apresentamos uma desculpa. A desculpa nada mais é do que uma forma de admissão que temos culpa. Tanto é que estamos pedindo desculpa. Estou pedindo, não me culpe. Mas o tempo todo, como a gente está acostumado a se desculpar por tudo, diante de Deus e diante de todos, é quase que normal viver assim. O que não é normal é que essas culpas, elas vão ficando incubadas dentro de nós e vai fazendo um estrago na nossa vida e a gente não percebe isso. A maioria das pessoas, se culparem ela daquilo que tem culpa ou daquilo que não tem, você a descompensa. Ela não vai querer ter amizade com você porque você culpou ela de alguma coisa. Você vem desde criancinha. E imagine depois de adultos. A lista é grande. Caim, quando falaram que ele tinha culpa da sua própria rejeição, ele ficou furioso. Eu sou o guardador de meu irmão? Eu lá quero saber de meu irmão? Ninguém estava querendo colocá-lo como guardador. Ele estava simplesmente culpado da morte do seu irmão. Foi ele que matou. Ele que decidiu matar, a culpa era dele. Ele foi avisado antes. Moisés, quando estava no auge da sua carreira política de líder, que ele matou um soldado egípcio, e alguém falou, você quer me matar igual você matou o soldado? Ele não conseguiu lidar com essa acusação. Diz o texto, a esta palavra fugiu Moisés. Tinha um propósito de Deus? Tinha, mas o texto falou, olha, Moisés, qual foi a gota d'água que ele falou? Vou embora do Egito e vou viver no deserto uma vida que eu sempre abominei. Foi quando alguém falou, olha, você matou o soldado egípcio. Ele é inimigo? Ele é um algoz? Ele estava chicoteando o povo hebreu? Não importa. Para essa acusação, ele era o culpado. Um soldado está morto, alguém matou, e de quem que é a culpa? É de Moisés. E ele fugiu. E Davi, quando se sentiu culpado pelo seu próprio pecado, se consumiu. Davi adoeceu nos seus ossos. Davi se sentiu se destruindo sozinho com a sua culpa, alimentando, escondendo, desculpando. Ele falou, meus ossos adoeceram. Sentiu que estava adoecendo por dentro. E a lista poderia ser grande. Pedro, quando falou, eu morro por ti, Jesus falou, você vai me negar. E quando ele negou mesmo, e o galo cantou, e ele chorou amargamente. Judas, quando se viu culpado, decidiu suicidar-se. Não conseguiu lidar com aquela situação. Eu vou acabar com esse sofrimento, vou acabar com a minha vida. Mas aqui nós temos uma mulher que foi acusada publicamente de estar em adultério. Ao que parece, essa mulher foi vítima, não podemos afirmar porque não está escrito. Mas tudo indica que essa mulher foi vítima de uma cilada, porque o homem foi escondido, ele não apareceu. Quem adultera, adultera com alguém. Alguém diz, a cultura é machista. Talvez pelo fato da cultura machista, eles acusaram a mulher, esconderam o homem. Eu prefiro crer diferente. O texto diz que eles queriam pegar Jesus em alguma falta.
eles estavam com dolo, eles estavam de caso pensado. Eles queriam colocar Jesus num beco sem saída, numa armadilha para colocá-lo contra a lei de Moisés ou contra a lei do império e desmoralizá-lo publicamente. Para isso, eles precisavam montar uma cena. Então eu acredito que aquele homem que estava adulterando com essa mulher foi contratado para fazer isso, com hora, local marcado para alguém chegar lá e pegá-los em flagrante. Não creio que foi um flagrante espontâneo, que alguém os flagrou. Não, foi algo combinado. Acho que a única pessoa que não sabia era a mulher. Não sei se era uma meretriz, ou uma apaixonada, ou uma conquistada. O fato é que ela foi para um relacionamento, nem imaginando que ela estava sendo usada como isca para uma pena capital. Ela ia morrer apedrejada. Eles estavam seguros disso. Uma tocaia para uma morte violenta, apedrejada, e a mulher ia ser descartada porque eles queriam pegar Jesus. É o que o texto diz claramente. Eles queriam pegar Jesus. Então, isso é um quadro da vida real, isso é um quadro da vida social. Jesus sempre foi duramente rejeitado pelos religiosos do mundo. O pecador, ele está em flagrante delito perante Deus, mas mesmo assim ele é arrastado sem defesa neste mundo, que tem sempre como objetivo de matar Jesus na vida dele. A ação do mal, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o inimigo não quer matar todo mundo. Se ele matar todo mundo, quem é que vai adorá-lo? Ele queria ser adorado no céu e agora ele quer ser adorado na terra. Então o inimigo, antes de matar as pessoas, ele quer matar Deus na vida delas. Ele quer matar tudo em nós que reflete a glória de Deus. Se você tem justiça, beleza, bondade, coisas que glorificam a Deus, isso o incomoda. Ele quer matar isso. Eliminar tudo aquilo na tua vida que remete a Deus. E a culpa é uma coisa que ele usa, porque o matador ele se vale do sistema, né? Sistema religioso, político, para manipular pessoas, levando elas, algumas se sentirem culpadas e a outras não, esquecendo que todas estão em flagrante diante de Deus. Então, queridos, ali se a lei fosse aplicada, olha, essa mulher aqui, o termo usado no grego ali para ser apanhada, ela foi arrancada violentamente do próprio ato. Termo grego. Ela foi com violência, com truculência, arrancada no próprio ato de adultério, e tinha testemunhas, e foi colocado em pé diante de Jesus e falou: Moisés mandou que pessoas nessa situação têm que morrer apedrejado. Então, se você ler a lei, quando ela era aplicada, então em Êxodo 19, Deuteronômio 13, 17, 22, aqui na minha Bíblia também dá Levítico 20, Deuteronômio 22, 22, lá onde fala da lei do apedrejamento, geralmente quando a pessoa era condenada, ela tinha que ser executada, ela era levada num patíbulo, né, chamado de cadafalso, de uns 4 metros de altura, ela era semidespida, amarrada com as mãos para trás e empurrada violentamente do patíbulo para baixo, 4 metros de altura, para morrer. Não morrendo, se verificasse que ela está com vida, então a testemunha de acusação ia lá, pegava uma pedra enorme, erguia e arremessava no peito dela. E acabava com o sofrimento. Esse era um método de execução de apedrejamento na lei judaica, para erradicar esse pecado. Quando se tratava de multidão, que todo mundo ia atacar pedra, a lei dizia que o primeiro, ou os primeiros, a arremessar as primeiras pedras para ferir, tinha que ser as testemunhas de acusação. Estava na lei deles. Mas os fariseus, nem sempre eles eram tão atentos à lei, eles eram atentos mais aos dogmas criados por eles,
Igual toda religião, que muitas vezes valoriza mais aquilo que a religião ensina do que a própria palavra. Exemplo disso é quando Jesus foi acusado pelos religiosos da época, pelos líderes do Sinédrio, alguém dizendo assim: nunca se levantou profeta da Galileia? Quando os soldados voltou falando: olha, esse homem faz milagres e tal. Eles falaram: você vai querer crer também nele? Falaram para um deles lá que estava querendo defender Jesus: você vai querer crer também nesse Galileu? Nunca se levantou profeta na Galileia? Vários profetas se levantaram do Reino do Norte. Era ignorância deles. Eles é que não sabiam. E também Jesus não era Galileu. Jesus nasceu em Belém, e Belém é Judeia. Ele operou milagres na Galileia, fez um grande trabalho na Galileia, por isso foi chamado também de Galileu, mas a naturalidade de Jesus era Judeia. Ele era de Nazaré, conforme está na Bíblia. E também não era verdade que nunca se levantou profeta naquela região. Tinha sim. Mas muitas verdades religiosas são apresentadas como verdades bíblicas, quando na verdade não são. Então eles estavam tão seguros que Jesus estava num beco sem saída, e que eles estavam cumprindo a lei, que eles estavam se esquecendo desses detalhes aqui. Quando o acusado não morria, era a testemunha que dava o golpe final. E quando era uma multidão que ia apedrejar, era a testemunha que dava o golpe inicial. Não pensaram nisso. Quando apresentaram uma mulher, Jesus não deu no primeiro momento atenção para a acusação e, inclinando-se, escrevia na areia com o dedo. Eles estavam tão seguros que insistiram. Não, e aí? Você não vai fazer nada? Então, se a lei fosse aplicada, teria que morrer a pecadora, a mulher. Essa é a mensagem bíblica. Se Deus for aplicar a lei, morre todo mundo. Porque todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. E aos olhos de Deus está todo mundo em flagrante delito. Se for para aplicar a lei, ninguém escapa. Todos estão em pecados e a lei que mata um, mata o outro. Mata todo mundo. Se Deus decidisse punir o pecador com morte porque ele está em pecado, então todos nós morreríamos, juntos. Ah, mas eu não cometi aquele pecado grave que o outro cometeu. Não, a Bíblia fala: quem não crer nele já está condenado. Olha um pecado grave que leva à condenação eterna: não crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não falou quem não crer e for bandido, quem não crer e for violento, quem não crer e for ladrão, quem não crer e for feiticeiro. A salvação da humanidade está em crer em Jesus. Quem não crer nele já cometeu um pecado imperdoável. Mas geralmente uma pessoa que não crê, mas porque não cometeu os pecados conhecidos como pecados, ele se sente salvo. Se Jesus ignorasse a lei, aí quem morreria seria o Salvador. Esse homem não é de Moisés, ele não é de Jeová, ele não é de Deus, porque eles estavam seguros que a lei era de Deus e que a lei foi dada por Deus a Moisés, e ninguém tinha dúvida disso. Então a lei, se ela fosse ignorada, quem morreria seria o Salvador. A lei aplicada, morre o pecador. A lei ignorada, morre o Salvador. A lei compreendida no propósito para o qual ela foi enviar, não morre nem o pecador e nem o Salvador, morre o pecado. Morre o pecado, mas salva-se o pecador. Mas a religião não tem profundidade para entender isso. A religião, ela pensa nela, e aí Jesus viu que eles estavam seguros, falou: então tá bom, vamos aplicar a lei. Os que têm direito de iniciar o apedrejamento pode começar, é alguém que não tenha pecado. Eles não imaginavam que Jesus fosse fazer isso. E ao lembrá-los que a lei dizia isso, eles foram acusados pela própria consciência, e as pedras foram caindo, e eles começaram a deixar a mulher em paz. Foram saindo, começando pelos mais velhos, até os mais novos, eles foram abandonando. E aí os irmãos conhecem o final do texto, que Jesus levantou os olhos e falou para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele falou: nem eu.
O único que podia tacar pedra ali era ele. Ele poderia, porque a lei não ia pegá-lo. Quem não tem pecado? Ele não tem. Falou, mas nem eu te condeno. Eu quero que você vá e não peques mais. Então eles pensavam que eles estavam sem pecados, mas eles estavam sem pecados aos olhos deles. Eles pensavam que eles estavam sem culpas, mas eles estavam sem culpa numa compreensão deles. Quando Jesus diz para eles o que ele disse, a própria consciência disse para eles que eles se fizeram juiz, na verdade, para não serem réus. Eles estavam acusando, na verdade, para encobrir a acusação da qual eles também eram dignos de ser acusados. Eles estavam projetando o juízo com o objetivo de querer inocentar. O ministério de Jesus, a fala de Jesus, o ensinamento de Jesus, já não combinava com a religiosidade deles. E eles estavam querendo, de alguma forma, dizer que aquele homem era um impostor, portanto, eles lançavam um juízo para se inocentar. Eles queriam lançar culpa para se desculpar. Então, olha, queridos, como isso é importante. Às vezes nós achamos que as nossas desculpas, que nos alivia a consciência, elas têm algum peso para nos ajudar. Primeiro que Deus sabe que as nossas desculpas não curam as nossas culpas. E a outra coisa que a gente não sabe é que se as nossas culpas não forem curadas, elas continuam produzindo estragos na nossa vida. Elas vão tornando a nossa alma carregada, amarga, vai nos levando por esse caminho de querer condenar para se inocentar, culpar para se desculpar, e vai levando a pessoa para longe de Deus. Quantas parábolas Jesus não montou para ensinar isso? Olha, a mesa está posta e ele mandou os convidados sair para convidar e vir para o banquete, para o casamento. E eles saíram para convidar alguém e falou assim, comprei um sítio, preciso ir vê-lo. Me tenha por excusado, não posso ir. Não é não posso, não quero, porque quem comprou sítio não foge. Quem comprou terra, a terra fica lá, não tem que vê-lo. Eles não queriam ir naquele dia na cerimônia. Cada um foram apresentando as suas desculpas. Você vai ver lá no final da parábola que nenhum deles ficaram sem culpa. Jesus vai dizer, eles eram indignos. Ou seja, aquelas desculpas apresentadas, nenhuma curou e os livrou da culpa deles. Pilatos, quando lavou as mãos, dava a impressão que ele está dizendo, olha, quem vai matar é vocês, eu não tenho nada com isso. Não, a culpa continuou com ele. Ele fazia parte do sistema. Ele tomou uma decisão para agradar a maioria, ele entregou Jesus para eles. Ele já tinha analisado a vida de Jesus juridicamente e por 3 vezes falou que era inocente. O que ele tinha que fazer é falar, não, ele não vai morrer. Eu sei que Jesus veio para dar a sua vida e de qualquer forma ele morreria na cruz pelos nossos pecados. Mas Pilatos não precisava, ele foi avisado em sonhos por Deus, através da mulher, a mulher sonhou, ele foi avisado por Deus, e isso era um aviso de Deus para livrá-lo dessa armadilha. Mas ele resolveu tomar a decisão para agradar a maioria. Não sei se todo mundo sabe, mas não muito tempo depois o governo de Pilatos entrou em derrocada e ele suicidou. Também tirou sua própria vida. Não conseguiu lidar com a sua própria culpa. E um governador do Império Romano não era um homem comum. Era um homem preparado. Aquelas execuções aconteciam o tempo todo. Crucificação. O tempo todo havia execução. Mas um dia apareceu na vida de Pilatos um homem chamado Jesus. E ele mesmo chegou a vir a público e dizer, o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Ele não sabia o que fazer. Queridos, a nossa vida, quando é em relação a Deus, para a nossa própria cura, nós vamos aprender com essa mulher que foi vítima de uma armadilha cruel, maldosa, um complô cheio de requintes de maldade, usando ela como uma peça. E aí a gente, como se estivesse assistindo a cena, a gente percebe religiosos numa alta posição se vendo sem culpa e uma mulher miseravelmente nessa situação, em público, acusada por gente que é autoridade, ela simplesmente ficou quieta, calou-se. Ela não falou, olha, eu fui enganada, me levaram para essa situação,
me pagaram, me conquistaram, foi um ardil. Eu estou aqui perante Deus inocente, porque eu fui levada para essa situação. Ela entendeu que ela tinha culpa também. Se eles tinham a culpa deles, ela tinha dela. Ela não se desculpou em nenhum momento. Ela se calou e admitiu a sua culpa. E quando ela admitiu a sua culpa, ela alcançou o socorro de Jesus, que Jesus sabe que todo mundo perante ele é culpado. Não tem pessoa sem culpa na terra. A Bíblia fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque até mesmo quando a gente se esforça para viver uma justiça, uma verdade, é da nossa natureza caída errar. A Bíblia fala, se alguém disser que não erra, mentiu. Se alguém disser que não peca, mentiu. Porque mesmo quando você não está percebendo, você tem que entender que é da natureza do homem esquivar-se, muitas vezes não assumir aquilo que é da responsabilidade dele. Então, geralmente, as pessoas quando erram, elas se arrebentam porque elas transferem culpa. Só que culpas são intransferíveis. É um engano da pessoa que ele falar que ele pode transferir. Diante de Deus, ele sabe quem é quem. Então, pecados e culpas e erros são intransferíveis. Você pode até num ato de esperteza pensar que transferiu, mas não transfere. São pecados pessoais. Eles ficam na pessoa. E vai fazer o estrago na vida da pessoa. Vai adoecer a pessoa. Não adianta ela falar, não, eu não tenho nada com isso. Não adianta ela falar assim, não, eu lavo as minhas mãos. Bem que eu avisei. Nós vamos aprender a ser curado de um mal com uma mulher que a gente jamais imaginou que ela pudesse nos dar uma lição. Imagina que um religioso da época vai pensar que vai aprender isso com uma mulher pecadora, apanhada num flagrante adultério e exposta publicamente, de uma forma vexatória, vergonhosa. Mas ela simplesmente admite a sua culpa e se torna um exemplo para nós de alguém que foi curado desse mal. Cumprindo aquilo que a Bíblia diz, o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa, deixa, alcança a misericórdia. 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados. E Romanos 8,1 que diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O grande ensinamento desse texto, queridos, é para sermos pessoas interiormente saudáveis. Algumas pessoas elas vão se embrutecendo diante de Deus, elas vão se tornando como solo incultiváveis. Fala, porque tem pessoas que perdem a sensibilidade à voz de Deus, ao contato com Deus. São estas situações. Lembra de Saul? Que várias vezes culpado, várias vezes advertido, várias vezes negou e no fim enlouqueceu. Ah, mas Saul era endemoniado. Não era não. Saul começou sendo usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo abençoou Saul, Saul profetizou, Saul foi escolhido por Deus, Saul começou bem, endemoniado ele terminou, louco ele terminou. Por quê? Porque ele tinha dificuldade em lidar com as suas próprias culpas, a culpa era dele, não era de ninguém. Ele provocou batalhas que ele não precisava provocar, e quando foi advertido, ele se desculpava. E ele foi ficando duro, pessoa de coração duro em relação a Deus, tanto é que Deus não falava mais com ele. Davi cometeu os mesmos pecados, ou até piores do que Saul, mas Davi não tinha esse hábito de se desculpar. Mesmo quando ele falou que o pecado dele o consumia, era um pecado admitido. Ele estava sofrendo as consequências. Mas era um pecado admitido. Quando o profeta chegou nele e contou a história da ovelhinha, ele falou, você é o cara, você é o homem. Ele falou, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Ele não fez como Saul, que falou, não, Deus mandou sacrificar a ovelha, mas sabe o que acontece? Eu peguei as mais gordas, porque eu quero oferecer ela para sacrifício.
Foi quando Samuel disse, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. São situações do dia a dia que a gente vai lidando com elas, e se nós não tomarmos o cuidado de, como cristão, resolvermos essas coisas da nossa vida, isso vai nos embrutecendo em relação a Deus. Não é uma coisa que vai te prejudicar, talvez, com a sociedade, porque a sociedade, eles não têm comunhão com Deus, portanto, eles vivem isso naturalmente. Mentir, enganar, se desculpar, se livrar. Eles vivem diante de um Deus pagão, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, e ali tudo acontece no escuro. O que não acontece com o cristianismo. Nós servimos um Deus vivo, e quem habita em nós é o Espírito Santo, eles são onipotente, onisciente, onipresente. Portanto, as nossas culpas não admitidas já são conhecidas de Deus. São conhecidas antes da gente praticá-las. De quem que a gente esconde? Da gente mesmo. Pilatos lavou a mão para quem? Para ele. Para a consciência dele. Os efeitos veio sobre a vida dele. Saul se desculpou perante quem? Perante ele mesmo. Ele estava negando a própria consciência dele, mas os efeitos das suas desculpas veio sobre a vida deles. Então, queridos, a culpa, como nós falamos no início, está presente em quase todas as enfermidades da alma. Em quase todos os problemas psicológicos. Ela está lá de alguma forma ajudando a enfermar, ajudando a pessoa a embrutecer, a amargar, a entristecer. Nesse texto, nós aprendemos com a mulher que as nossas desculpas não curam a nossa culpa. O que cura a nossa culpa é Deus. E nós devemos levá-las a Deus, confessá-las a Deus e nos livrarmos dela e começar de novo. Foi o que ele disse para a mulher: eu não vou te apedrejar. Eu quero que você vá embora e não faça mais isso. Não peques mais. Como ele fez com muitas outras pessoas que se apresentaram culpados. Não vou te jogar pedra. Se teus acusadores já forem embora, eu não vou te apedrejar. Eu quero que você não faça mais isso. Vai viver uma nova vida. Para você não perder a sua vida. Como Jesus disse para um outro, para que não te aconteça coisa pior. Para que você não se meta numa situação mais complicada. Porque isso, um abismo vai chamando outro abismo. Então, queridos, veja que pessoas de grande importância na história da humanidade, reis, líderes, tiveram dificuldade de lidar com a própria culpa. Nós não somos diferentes. Se o Senhor não operar na nossa vida, e se nós não estivermos dispostos a aprendermos com o Evangelho, para trabalhar isso em nós, exercitar isso em nós, nós somos igual a todo mundo. Nós vamos estar sempre projetando juízo para alguém, com isso nos inocentando. Ah, porque aquela pessoa... Parece que quando a gente lança juízo, a gente está dizendo para Deus: eu sou inocente. Parece que quando a gente mostra um culpado, a gente está falando para Deus: eu não tenho nenhuma culpa. E nesse texto, Jesus está dizendo assim: olha, ela está culpada aos seus olhos e talvez você não está culpado aos olhos dela, mas aos olhos de Deus, que aqui você tem que pensar. Você não é cristão? Você não vive diante de Deus? Você não tem que se preocupar com os olhos dos outros, não. Você tem que se preocupar com os olhos de Deus. E perante os olhos de Deus, todo mundo está em flagrante delito. Quando comete algum delito, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente. Então não é aos olhos de Deus. É o mesmo ensinamento que Jesus disse quando ele falou: se você não perdoar o seu irmão, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Ele está dizendo: você quer levar o teu irmão a juízo? Então Deus vai abrir a sua pastinha também. Você quer condená-lo? Então Deus vai ver se você também não é digno de condenação. Por que eu estou dizendo isso? Importando com a nossa própria saúde espiritual. Estou falando de gente que perdeu o reino. Estou falando de gente que perdeu oportunidades riquíssimas diante de Deus. Onde tudo começou? Na culpa.
Uma culpa que Deus já sabia. Uma culpa que Deus colocou diante deles só para eles assumirem. Senhor, é verdade, o Senhor tem sempre razão. Foi eu mesmo que fiz isso. Era exatamente isso que eu queria fazer. Culpá-lo para me inocentar. Dizer que aquele tem culpa para inocentar aquele. Deus já sabia do pecado de Caim, Deus já sabia do pecado de Adão. Quando ele perguntou para Adão, onde você está? Era só para Adão responder para ele mesmo. Eu tive medo quando eu ouvi a tua voz. Teve medo? O que você fez? Você não tem medo? Por que você está com medo? Você comeu da árvore que eu te falei para não comer? Por que você se escondeu? Você nunca se escondeu quando eu venho falar com você todos os dias. Adão não percebeu que estava escondido, Adão não percebeu que estava com medo, Adão, ele achou que, não, eu tive medo e me escondi. Por quê? Você está com medo e está se escondendo. Isso não te revela nada? Em cada uma dessas situações, nós poderíamos dizer, Caim, por que você está furioso? Você acha que Deus não sabe onde está Abel? Você está bravo por quê? Isso, queridos, é que vai nos manter saudáveis, sensíveis diante do Senhor. Por isso a Bíblia fala, aquele que confessa ele e deixa, alcança misericórdia. É o que nós precisamos, misericórdia. Cada vez que o Espírito Santo nos disser, olha, não é assim, fala, Senhor, é verdade, não é assim mesmo. O Senhor está certo. O Senhor está sempre certo. O Senhor está sempre certo. Nós precisamos de misericórdia. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Nesta oração, coloque-se diante de Deus. Talvez o Espírito Santo vai te lembrar de situações que têm feito mal para você e só estão fazendo mal porque você não reconheceu isso diante de Deus. Deus não quer humilhar ninguém publicamente. Jesus não era um homem de meter o dedo nas feridas, de produzir estrago na alma das pessoas. Ele sabia da real situação de cada um, mas pregava o amor do Pai, a misericórdia, levando as pessoas a entenderem que o fato de Deus amar não é porque elas eram perfeitas, é porque elas eram pecadoras mesmo. E o amor de Deus é exatamente pelo fato de elas precisarem da misericórdia. Que quando elas tentavam se apresentar de Deus como quem não precisa de misericórdia, eles ficavam sem elas. E às vezes o nosso ego, a nossa humanidade, o nosso mundo nos leva a viver uma vida de auto-engano, achando que você, emitindo juízo, está inocente. Lançando culpas, está desculpado. Pedindo desculpas, está curado das culpas. Não, nos libertar das culpas é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Uma vez colocadas humildemente diante do Senhor e assumidas, Ele te livra do poder delas, poder devastador delas, que tanto mal faz a alma das pessoas, que tanto distancia as pessoas de Deus, que tem levado muita gente a viver como brutos, duros, insensíveis ao Espírito Santo. Porque várias vezes o Espírito Santo tem mostrado áreas das suas vidas, dizendo, não é assim. Não pode ser assim. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer por Tua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida.
reconhecemos, Deus, as nossas limitações e como facilmente, ó Deus, nos achamos culpados. Em um momento, em um pensamento, em uma fala, em um juízo, só a Tua graça, ó Deus, só o Teu poder, só a Tua misericórdia pode nos curar e nos manter, ó Deus, sensíveis ao Teu falar, ao Teu agir, sempre aos Teus pés. Recebendo, ó Deus, a cada dia uma nova oportunidade, cada momento uma nova chance de crescermos diante de Ti, de sermos, ó Deus, tratados, alcançados, curados, restaurados, e não vivermos, ó Deus, como meros religiosos que se escondem atrás de práticas religiosas ou de acusações sem fim. Deus, em nome de Jesus, com um coração sincero, com verdade no nosso coração, nós queremos, ó Deus, viver uma vida de comunhão contigo. Tudo perde o sentido, ó Deus, se a nossa comunhão for interrompida. Tudo perde o sentido, ó Deus, se o Senhor não for conosco, nos falar, nos guiar, nos curar, nos enternecer. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir por um caminho de libertação, onde nós não teremos nenhuma dificuldade de lidar com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade, com os nossos pecados, porque vivemos a nossa vida diante do Senhor e não há nada em nós, ó Deus, que o Senhor não tenha conhecimento. É o Teu povo que mais uma vez se ajunta para Te louvar, para prestar culto, para ouvir a Tua palavra que nos cura, que nos ilumina, que nos alcança, e é por ela, ó Deus, que nós queremos ser curados. Por isso, Pai, que ela produza na vida de cada um o propósito do Seu coração em nos enviar ela. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e Te agradecemos. Também eu oro, ó Deus, se tem aqui alguém que precisa, ó Pai, de uma cura, uma libertação, de uma resposta, da solução de um problema, de uma ideia. Deus, é na Tua presença que nós buscamos. É no Senhor, ó Deus, que nós buscamos aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Por isso eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, inclina-te, ó Deus, aos Teus filhos que comparecem diante de Ti e atende, ó Deus, a cada um na sua necessidade. O Senhor tem poder, ó Deus, para operar isso e glorificar o Teu nome na nossa vida. É a nossa oração, a nossa fé, é o desejo do nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.